E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês. Será que tem dinheiro no lixo? Será que se a gente procurar lá no lixo da nossa casa, a gente vai encontrar dinheiro? Parece estranho, né? Parece que a única resposta possível para isso é, claro que não, né? Quem jogaria dinheiro no lixo? Não é disso que a gente está falando. Vamos dar uma olhadinha aqui com um pouco mais de calma. Primeiro, a gente vai separar muito bem aí na nossa mente a diferença de lixo e resíduo, tá bom? O lixo é aquilo que não pode mais ser utilizado de nenhuma maneira. Ele não pode mais ser reciclado, não pode mais ser reaproveitado, reutilizado. Agora, resíduo é aquilo que perdeu a sua função primária. Ele não é mais utilizado ou não consegue mais atribuir a ele alguma característica primária, mas ele pode ser desmontado, tem peças para ser reaproveitada, ou aquele material pode se transformar em matéria-prima para um novo processo. Isso é resíduo. E boa parte daquilo que a gente joga fora, entre aspas, como você pode ver nessa figura aqui, a gente joga e descarta como lixo, mas na verdade é resíduo. São coisas que podem ser reaproveitadas. Então, feita essa diferença entre lixo e resíduo, vamos pensar um pouquinho nos resíduos. Existem resíduos domésticos e resíduos que a gente considera como não nocivos e não perigosos, que são aqueles que você está mais acostumado a separar aí na sua casa, como papel, vidro, plástico, resíduos orgânicos, né, que são restos de alimentos. Todos estes têm um descarte adequado, são coletados, separados e sofrem processos aí diversos para transformá-los em matéria-prima para outras coisas ou para reutilizar, ok? O nosso foco na aula de hoje está nos chamados resíduos perigosos. Por que esses resíduos têm essa classificação de perigosos? Porque se eles não forem tratados de maneira correta, os efeitos que eles causam na natureza e para nós, eles são muito nocivos. Então separei três aqui para vocês terem uma ideia. Ó. Resíduos hospitalares. São restos de coisas que sobram de processos utilizados em hospitais. E eles são muito perigosos. Eles trazem para nós riscos de contaminação biológica. Então, claro, eles precisam ser tratados de maneira específica, separados, e tem todo um tratamento específico para eles, que a gente vai comentar num outro dia, ok? Tem aqui também os lixos ou resíduos, né? Nucleares. O que é isso? É o produto das reações de fissão nuclear que ocorrem em usinas nucleares para geração de energia. E quando essas reações complexas ocorrem, que a gente também vai estudar num outro momento, é gerado um produto que ele não pode ser utilizado na usina para geração de energia, mas ele ainda é um produto radioativo. Ele ainda é muito nocivo à nossa saúde, ele tem que ser armazenado, talvez para sempre. E hoje a gente vai falar bastante desse último aqui, ó, que é o resíduo eletrônico. Se a gente analisar com calma os resíduos eletrônicos, só nesse pedacinho de toda essa gama de resíduos, você vai perceber que dá para responder aquela nossa primeira pergunta sobre será que tem dinheiro no lixo? Vamos ver. Os resíduos eletrônicos, ou qualquer equipamento eletrônico, esteja ele em funcionamento ou não, ele é composto de várias partes. E falando de maneira química, especificamente química, alguns elementos que constituem esses equipamentos eletrônicos são chamados metais pesados. Por isso que eles entram nessa classificação de resíduos perigosos, nocivos à saúde. Aqui eu coloquei 3 exemplos para vocês: mercúrio, cádmio e chumbo. Por que esses caras são considerados nocivos, né, metais pesados? Porque eles são bioacumulativos. Uma vez que a gente fica exposto a eles, numa quantidade razoavelmente grande, eles se acumulam no seu organismo e causam problemas de saúde grave, principalmente a longo prazo. Tá? Essa contaminação geralmente se dá de maneira indireta. Esses metais pesados contaminam muito o solo, as águas subterrâneas, e assim contaminam plantas, animais. Essa contaminação chega até nós pela cadeia alimentar, né? São metais que dificilmente esses organismos eliminam, eles vão se acumulando e causam problemas muito sérios. Tudo bem? Mas não é aí que está a questão do dinheiro. Aqui a gente chega no coração da nossa aula. Ó. Será que tem dinheiro no lixo? Vamos responder aquela pergunta lá do começo? Os equipamentos eletrônicos, além desses metais considerados pesados e muito nocivos, eles têm alguns metais e materiais que são extremamente raros, difíceis de serem encontrados, minerados, e por isso eles têm um valor monetário, um preço, um custo muito alto. Coloquei alguns exemplos aqui embaixo para nós. Ó. Cobre, ouro, prata, talvez bastante conhecidos, né? E alguns de nome meio esquisitos, que também são muito, muito raros e caros. Ó. Disprósio,
ítrio, neodímio, paládio. Esses são metais que são estimados que não haja mais na natureza daqui a pouco tempo. Então, o lixo eletrônico será, em breve, a única fonte de alguns desses materiais e constituirá esse lixo eletrônico ou resíduo eletrônico as chamadas minas urbanas. Então, teremos que garimpar minas urbanas de restos de equipamentos eletrônicos para ter uma fonte desses metais que são muito raros. Galera, imagina o custo disso. É aí que está a riqueza desse tipo de material. O lixo eletrônico ou resíduo eletrônico, ele tem uma preciosidade de materiais e metais na sua composição. Mas por que a gente não separa tudo isso então e já não extrai todo esse material? Porque é muito difícil de separar aqueles metais pesados que a gente acabou de ver desses metais mais caros e raros. A indústria não se programou para que tudo isso seja extraído. O processo de produção não permite que esses materiais sejam separados de maneira muito fácil. É aqui que está a solução. É esse processo que a gente precisa mudar. A produção precisa ser feita de maneira a propiciar lá na frente que esses materiais sejam separados e extraídos com certa facilidade. Isso é o que a gente chama de economia circular. É quando conseguimos uma produção ou um certo design que, depois de usar, depois de distribuído e depois de descartar todos esses equipamentos, nós conseguimos coletar, desmontar, separar essas peças e reaproveitar num processo circular, daí o nome da economia circular, onde todo mundo sai ganhando, a natureza, as indústrias, os usuários, né, desses equipamentos. Então, respondendo a nossa pergunta lá do começo, tem sim muito dinheiro no lixo. A questão é só produzir de maneira sustentável, que tudo vai dar muito certo. Valeu, pessoal, até mais.